Então é o seguinte, aí eu vou começar com vocês, então, o capítulo 7 de Química 1, porque a gente fecha Química 1, certo? E aí a gente só fica agora com Química 2. E aí o que, que vai acontecer? Para a semana que vem eu vou passar para vocês uma atividade online. Vocês vão estar fazendo essa atividade, que eu quero ver como é que tá o nível com vocês lá na Química 1, certo? Porque aí as próximas aulas a gente só fica com Química 2, ok? E então nessa Química 1 hoje eu vou falar com vocês do benzeno. Benzeno é uma substância que tem umas características muito peculiares, dá para ele uma estabilidade muito grande, né? É um composto cíclico formado por 3 carbonos com duplas ligações conjugadas. O que são conjugadas? Dupla simples, né? E essa alternância dessas duplas, a gente pode representar o anel benzênico pelas duplas ou pela bolinha no centro, não é isso? Eu vou mostrar para vocês o porquê que ele tem essa bolinha lá no centro, tá? Então, o seguinte, aqui tá lá, né, o seu capítulo 7, falando da ressonância e da aromaticidade do benzeno, certo? Então, o termo aromaticidade, antigamente, era muito utilizado pelos químicos, bem antigo, né? No início do século XIX, XX, para dizer todas aquelas substâncias que tinham um aroma, que tinham um odor extremamente agradável. Com o tempo, isso foi passando em desuso porque eles descobriram que pouquíssimas substâncias são compostos aromáticos e não tem cheiro, não tem odor, né? Algumas, eu falei pouquíssimas não, mas existem substâncias. Sabe um exemplo bem característico? Tem uma vitamina E, que é chamada de tocoferol, é uma substância aromática e não tem odor. Tá? E a representação da aromaticidade pode ser tanto pelo anel benzênico, quanto pelaquela regra de Huckel. Lembra que eu mostrei para vocês o que é a regra de Huckel? É o número de elétrons π. Então, a gente faz aquele valor do cálculo pelo número de elétrons π. Então, pode também ser bem representado. Isso quase não cai, quase não é cobrado para vocês, mas é bem importante vocês estarem sabendo, ok? E uma coisa que eu gosto muito dentro da química, gente, já falei para vocês, é a história da química, né? E dentro da história da química, tem esse cara chamado aqui, o Kekulé, ele descobriu como era a formulação do benzeno. O que acontece? Você já viu quando você fica pensando muito em alguma coisa, aquele exercício de matemática, de física, de química que eu não consigo resolver, e aí, de repente, você dá aquele estralo assim, e você consegue resolver. Isso aí é o seu subconsciente, né, que está trabalhando nisso. E aí, resultado, Kekulé, ele conseguiu descobrir, ele teve um sonho, olha que viagem o sonho dele, ele sonhou que uma cobra estava engolindo, mordendo o rabo dela. Então, a cobra ficou nesse formato. E aí ele conseguiu fazer a formulação do benzeno, certo? Resultado. O benzeno, então, é composto por essas duplas ligações que elas se alternam de posição. E aí eu vou mostrar aqui para vocês por que elas se alternam de posição, tá? Ele tem uma estabilidade muito grande. Esse composto é uma substância extremamente reativa. Uma das propriedades, justamente por ele ser reativo, é que ele tem essa capacidade cancerígena, né? E um detalhe, ele é muito estável. Pouquíssimos compostos têm essa estabilidade dele, por ter essas 3 ligações conjugadas. Então, assim, o benzeno é realmente uma grande estabilidade dentro da química, é uma grande descoberta dentro da química. O que acontece? Essas duplas ligações dele aqui, elas conseguem sair daqui e vir para cá, que é o que a gente chama aqui, no caso, do deslocamento dos elétrons dos orbitais π ao longo dessas ligações sigmas, né? Porque a gente sabe que as ligações π elas são mais estáveis, né? Desculpa, as ligações π são menos instáveis do que a ligação do tipo sigma, tá? E aí eles conseguem fazer esse deslocamento de elétrons. Resultado, eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou parar aqui, eu quero ver se eu consigo aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou só voltar aqui, que eu vou procurar um videozinho que eu quero mostrar aqui para vocês, que é o vídeo do benzeno. Então, vou mostrar aqui para vocês o videozinho, como que é feita a ressonância do benzeno, tá? Então, ó.
Olha que coisa interessante. Aí o benzeno ele se junta, né, formando essas ligações. Vem os orbitais aí do tipo S, vocês estão vendo aqui, ó. Só para complementar aqui para vocês, ó. Essa bolinha que chegou aqui é o orbital S do hidrogênio, tá? E esses outros orbitais que estão se aproximando são o orbital P. Aí, para completar as 4 ligações entre eles, eles fazem essa voltinha amarela que estão nele aí. Olha a circulação dos elétrons, gente. Olha que coisa linda. Ó, aí mudou a dupla ligação, entendeu? Então, ora a dupla está nesse carbono, ora está nesse. Ora ele volta para o carbono e assim sucessivamente. Vocês estão vendo esses pontinhos brilhantes aí, ó? São os elétrons, o compartilhamento de elétrons dentro dos orbitais. Certo? Só o que acontece? Essa deslocalização desses elétrons, eles ocorrem, né, de forma tão rápida dentro desse ciclo que a velocidade é muito intensa, que aí forma um anel. E que é por isso que a gente representa o anel benzênico, o anel aromático, com esse círculo aí no meio, certo? Então é por isso que a gente mostra o benzeno dessa forma, certo? Não é? Olha só, aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Então, olha aqui, aqui são os elétrons dentro do orbital pi, dentro do orbital p, desculpa, dentro do orbital p, tá? Ó, aí, à medida que eles vão se aproximando, olha o que acontece. Vocês estão vendo essas bolinhas aqui? Os orbitais do tipo S, que quem tem esses orbitais? O hidrogênio, que chega para poder o quê? Completar a ligação com o carbono. Olha só, aí ele entra, ele vai adentrando. Você viu que ele entrou dentro do orbital P, do halteres. E esse par de elétrons que está aqui, resultado, serve tanto para o hidrogênio quanto para o carbono. Certo? Ah, é lindo, gente, né? Maravilhoso. Viu? Então pronto, vamos voltar lá. Então, ó, aí o que acontece? Quando a gente vê essa estabilidade dentro do benzeno, né? A gente vê essa alternância dentro dessas cadeias carbônicas, certo? E aí a gente verifica essa alteração que existe dentro do anel benzênico, por isso que vai fazendo essa aromaticidade, tá? Que vai fazendo essa estabilidade, tá certo? Aí vem a questão aqui do conceito da aromaticidade, que é o conceito de Huckel, que eu estou falando para vocês, que vem o número aqui de 4n mais 2 é igual a 6 elétrons, 4n mais 2 é o número de elétrons π. Então, 4n mais 2 vai ser igual ao número de elétrons π. Por que eu estou falando isso? Porque existem duas maneiras de a gente representar um composto aromático. Ou ele tem um anel benzênico, ou ele não tem um anel benzênico. E quando ele não tem um anel benzênico, ele tem que preencher essa fórmula, que é a fórmula de Huckel. 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π. Resultado, como você vai contar isso? Número de elétrons π são aqueles elétrons que estão nas duplas ligações, não é isso? Mas tem também aqueles pares de elétrons não compartilhados. Por exemplo, olha aqui, ó, o nitrogênio. O nitrogênio é um composto que está no grupo 15, então ele tem que fazer 3 ligações, não é isso? Então aqui, ó, 1, 2 e a terceira ele está ligado com o hidrogênio aí. Mas ele tem 5 elétrons na última camada, então ele tem um par. Esse par de elétrons π, ora pode ser contado, ora não. Professora, quando eu vou saber que ele vai ser contado ou não? Quando ele estiver no plano. Olha aqui para você ver, esse composto aqui. Esse composto aqui tem um par, 2 pares de elétrons π, não é isso? Resultado, quantos elétrons π a gente vai ter aqui? Aqui eu tenho 1,
2 elétrons. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. E aqui no caso desses pares de elétrons aqui, só um é que vai estar no plano. Por quê? Porque os elétrons eles têm aquela repulsão entre eles. Então, só um é que conta, certo? Vou lá para vocês. Isso aqui é muito difícil de ser cobrado, eu quase não vejo questão em relação a isso, mas é bom você ter uma noção só para você entender, tá? Então, voltando aqui, ó, olha aqui. Aqui eu tenho um anel benzênico, não é isso? Eu posso provar ele a aromaticidade por duas fórmulas. Pela forma de Huckel, 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π. Quantos elétrons π ele tem aqui? Se ele tem 3 duplas ligação, então ele vai ter 6 elétrons π. Jogando na fórmula, eu tenho um número igual a 1, que é um número que inteiro, porque a condição é que 4N mais 2 seja igual a um número inteiro, certo? E aí, nesse caso, eu tenho um número inteiro. Então, ele vai ser um composto aromático. Aqui, do mesmo jeito, ó, eu quero mostrar aqui mais perto para vocês, é o seguinte, olha aqui esse composto, ó. Aqui, você está vendo esse par de elétrons aqui, ele vai entrar no plano, porque eu não tenho uma dupla afastando. Esse par aqui já não pode participar, porque tem esses dois pares dessa dupla ligação que repulsa. Então, aqui eu tenho dois pares, só um é que vai entrar, porque um vai estar de um lado e o outro vai estar do outro expulsando. Aqui, se eu tivesse uma dupla aqui, esse par não contaria. Por quê? Porque o duplo par de elétrons π que tem aqui expulsaria esse. Então, aonde tiver dupla, eu não conto, certo? Nesse caso aqui, quantos pares de elétron π eu tenho? Eu tenho 2, aqui 2 elétrons π, aqui eu tenho mais 2, 4, com esses dois aqui que estão no plano 6. Professora, por que esses não contam? Porque esse par aqui afasta ele. Então, toda vez que tiver uma dupla ligação aqui junto, não conta. Certo? Bom, é isso. Basicamente, do benzeno, é isso que você precisa saber, a questão da estabilidade dele, a teoria da ressonância, né? Como é importante isso, como ocorre a deslocalização desses elétrons e saber fazer a aromaticidade sem o anel benzênico, ok? Vocês façam os exercícios e a gente vai tirar as dúvidas, ok?